Olá pessoal, eu sou o Nilo e hoje a gente vai seguir no estudo dos polinômios, hoje falando sobre o grau de um polinômio, que é uma caracterização muito importante. Quando você tem um polinômio, é muito importante você saber identificar o grau dele, tranquilo? Então vamos lá, suponha que eu tenho um polinômio genérico, que é p de x é igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 x elevado a n, mais reticências, até a1x mais a0. A gente já viu em aulas anteriores, aqui n-1, desculpa pessoal, a gente já viu em aulas anteriores que esses expoentes, n, n-1, 1, 0, eles têm que ser naturais, concordam? E esses ANs, a n, a n-1, a1, a0, são coeficientes que têm que ser complexos. Isso para eu poder caracterizar o meu polinômio, para eu ter um polinômio, tranquilo? Quando eu te pergunto o grau do polinômio, isso é nada mais nada menos que o maior expoente da variável. Tranquilo, pessoal? Nesse caso, a minha variável é a variável x. Então, para eu saber o grau do meu polinômio, basta ver o maior expoente de x que eu tenho nessa expressão. Supondo que esse meu polinômio está na ordem crescente da direita para a esquerda de expoente, o meu grau seria o n, que seria o maior expoente. Tranquilo? Vamos botar um exemplo aqui, só para vocês não ficarem tão assim nesse conceito abstrato. Vamos supor que eu tenha p de x igual a x elevado a 4, mais 3x elevado a 3, mais x mais 2, certo? Aí eu te pergunto qual o grau desse meu polinômio. O que você vai olhar? Qual o maior expoente de x nessa expressão? É o 4. Então, o meu grau vai ser grau 4. E as notações que eu utilizo para isso são duas possíveis, mais conhecidas. Uma é chamada de DAG de p de x, onde esse DAG vem de uma sigla em inglês. Ou também eu posso denotar grau como essa letrinha que parece um 6 ao contrário, uma letrinha grega, que eu boto só essa letra, que é D-Rho P, isso é igual a o grau, que é 4. Tranquilo, pessoal? Então essas são as duas notações para grau que existem, ou o DAG ou esse 6 ao contrário aqui. Tranquilo? Agora, mais importante do que achar o grau de um polinômio é saber achar o grau quando eu faço operações com polinômios. Por exemplo, quando eu tenho a operação da soma, certo? Eu tenho a soma de um polinômio f de x e outro polinômio g de x. Aí como é que eu vou saber o grau da soma desses polinômios? Eu vou te dizer agora que o grau, lembre que essa letrinha denota grau, de f mais g, ele vai ser menor ou igual ao maior, que eu vou denotar como máximo, entre os graus de f e de g, certo, pessoal? Então, para eu saber o grau da soma entre dois polinômios, ele vai ser menor ou igual ao maior dentre os graus dos polinômios originais, certo? Não tem uma fórmula pronta para eu dizer esse grau da soma vai ser igual ao grau de f ou ao grau de g. Isso não existe. Eu tenho só um limitante, que é o maior dentre f e g. Por que eu só tenho um limitante? Vejam o seguinte. Eu vou ter esse primeiro exemplo. Eu tenho f de x é igual a x ao quadrado mais 1. E eu tenho g de x é igual a x mais 2. Certo, pessoal? Aí eu vou fazer a soma dos dois. O que é que eu vou gerar? F de x mais g de x. Isso vai ser igual a quanto? Eu vou ter x ao quadrado que multiplica quem? O primeiro coeficiente do f de x em x ao quadrado é 1. Então, eu coloco 1. Mais o coeficiente que multiplica x ao quadrado no g de x. Que quem é, pessoal? Como não aparece x ao quadrado, seria 0. Para o x. Aqui em cima no f de x eu não tenho x elevado a 1. Então, o coeficiente seria 0. No g de x, o coeficiente é 1. Então, mais 1. E os termos independentes eu somo normalmente. 1 mais 2... que isso vai gerar o quê? F de x mais g de x vai ser igual a x ao quadrado mais x mais 3. Eu fiz essa soma bem devagarzinho, mas com o tempo vocês já vão fazer isso
automaticamente, bem rápido, tá, pessoal? Não precisa se preocupar. Então, agora vamos avaliar o grau, que é o que interessa. O grau do f de x é quem? É esse termo de maior expoente, que é 2. Então, o grau do f de x eu vou colocar aqui 2. O grau de g de x vai ser exatamente quem, pessoal? 1, que é o expoente, o maior expoente que está levando a variável. E agora, na soma, qual vai ser o grau da soma, pessoal? Vai ser esse x ao quadrado, o expoente é 2, então o grau é 2. Perfeito? Agora, só para vocês verem por que só dessa limitação e não de eu ter uma igualdade. Suponha que eu tenha outro exemplo, tá? Onde eu tenho f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1, e o g de x é igual a menos x ao quadrado menos x mais 3, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a soma. Se eu somar f de x mais g de x, eu vou ter x ao quadrado que multiplica quem? O coeficiente do x ao quadrado no f é 1, somado com o coeficiente do x ao quadrado no g é menos 1. Então, 1 menos 1. Mais x que multiplica. O coeficiente do x no f é 1. O coeficiente do x no g é menos 1. E os termos independentes, vou colocar aqui embaixo que está acabando o quadro, é 1 mais 3. Concorda, pessoal? Então, se eu tenho 1 mais menos 1, isso vai para 0. 1 mais menos 1, isso também vai para 0. Então, o meu f de x mais g de x vai ser exatamente igual a quanto? 4, pessoal. Então, se eu só tenho o termo independente, o grau desse meu polinômio vai ser quanto? Grau é 0. Ou seja, eu tinha uma coisa de grau 2, somei com outra coisa de grau 2 e deu grau 0. Certo, pessoal? Então, você vê que você só tem um limitante. Ele pode ser no máximo 2, a soma. O grau da soma pode ser no máximo 2. Mas ele também pode ser coisas inferiores a 2, como a gente viu aqui um exemplo que deu 0. Perfeito? A próxima operação que a gente vai trabalhar agora é a subtração, tá? Vou colocar aqui 2, subtração. Pessoal, a subtração, eu vou adiantar para vocês que ela tem um comportamento idêntico ao da soma. Por quê? Vamos pensar aqui com números normais, sem ser polinômios. Eu vou subtrair 1 de 2, certo? 2 menos 1 é exatamente igual a pegar 2 e somar com o quê? Com menos 1. Concorda, pessoal? Porque mais com menos vai dar menos e eu retorno a minha operação inicial. Então, eu fazer uma subtração é a mesma coisa de eu fazer uma soma, só que com os coeficientes do meu polinômio de sinal trocado. Tranquilo, pessoal? Então, a expressão fica o grau de f menos g, ele vai ser menor ou igual ao maior, que é o máximo, dentre os graus de f e g, assim como eu tinha na soma. Um exemplo, vou colocar aqui embaixo. Se eu tivesse f de x igual a x ao cubo mais x mais 1 e g de x igual a x ao quadrado mais 2, e eu fizer a subtração, o que é que isso vai me gerar, pessoal? Agora vamos fazer de um jeito um pouquinho mais automático, para ver se vocês já estão por dentro do assunto. X ao cubo vai multiplicar quem? Vai multiplicar 1, e como eu não tenho nada no g de x, vai ser x ao cubo vezes 1. O x ao quadrado, eu só tenho no g, só que está com sinal negativo, porque eu estou subtraindo, então vai ficar menos 1. O x, eu só tenho no f, então vai ficar o próprio termo do f aqui, que é o 1. E o termo independente vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Concorda, pessoal? Então, o meu polinômio da subtração vai ser x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. E o grau vai ser exatamente quem? O maior expoente, que é esse 3. Ou seja, o grau da subtração é 3. E dentre os graus que eu tinha inicialmente, eu tinha 3 e 2. Logo, está dentro da minha condição aqui acima. Tranquilo, pessoal?
Por fim, agora vamos falar da última dentre as operações básicas, que é a da multiplicação. A gente já viu que a multiplicação ela é um pouco mais trabalhosa de se realizar do que a soma e do que a subtração. Mas agora, no cálculo do grau, a gente vai ter uma pequena recompensa, porque em vez de eu ter um limitante, eu vou ter um valor exato, certo? O grau de f vezes g, f e g, dois polinômios, vai ser exatamente a soma do grau de f mais o grau de g. Então, em vez de a gente ter só um limitante, como o grau de f vezes g é menor ou igual do que alguma coisa, não, a gente vai ter uma coisa exata. E agora, só um exemplo para a gente fixar as ideias. Vamos supor que eu tenho um polinômio f de x igual a x e outro polinômio g de x é igual a x mais 1, certo? Quando eu fizer a multiplicação, f de x vezes g de x, eu vou ter exatamente o que, pessoal? G de x, eu vou ter x vezes x mais 1. Isso vai dar exatamente, eu vou ter que fazer a propriedade de distribuição da multiplicação, x vezes x mais x vezes 1. Isso vai dar x vezes x mais x vezes 1, que vai me gerar x ao quadrado mais x. Então, vejam que o grau do f de x é 1. O grau do g de x é 1 também. E o grau do f de x vezes g de x deu 2. Então, está cumprindo o nosso teorema. Tranquilo, pessoal? Por hoje é só. Eu agradeço pela atenção de vocês e continuem acompanhando as aulas de polinômio, tá? Até a próxima.